Muitas vezes nós espiritualizamos. É muito importante que haja oração em prol de uma casa e de uma família. Eu estou muito seguro disso, né? Em quase 27 anos de casado, eu não sei te dizer o quanto eu já orei, jejuei em prol da minha casa, em prol da minha família. Mas há momentos onde a Bíblia diz, se você só orar e não souber ter atitudes práticas, você vai ter problema, porque só orou em vez de acrescentar o resto. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, Paulo fala do casal, dá uma pausa no momento, né, de intimidade física, de comum acordo, e diz, por um pequeno período de tempo, a fim de se dedicar à oração. Ele diz, se não houver comum acordo, se o prazo não for pequeno, e alguém de forma unilateral, sem acordo, no período prolongado, se dedicar à oração, ele termina dizendo, Satanás vai tentar vocês por causa da incontinência, a falta de controle sobre o desejo. Eu nunca imaginei que a Bíblia falaria que se você só orar e não cuidar de questões práticas, o diabo pode entrar por excesso de oração, não pela falta. Então, é óbvio que eu não estou diminuindo aqui a parte espiritual e a importância da oração, mas nós precisamos entender que a Bíblia trata com o ser humano como um ser integral, não apenas espírito, mas também alma, emoções e também corpo. E nós temos orientações muito práticas e objetivas da Escritura sobre viver em família. Eu quero abordar um elemento hoje que para mim é dos mais importantes, não apenas na resolução, mas na prevenção de conflitos, que se chama o diálogo, a comunicação. O tema da minha mensagem hoje, eu vou pegar emprestado um ditado popular, conversando a gente se entende. Atos capítulo 11, a partir do verso 1 ao 18 diz, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe disseram, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Verso 18 diz, e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Bom, esse capítulo 11, obviamente faz muito mais sentido depois que você já leu o 10. No entanto, essa experiência é resumida por Pedro aqui no relato. A porta do Evangelho havia sido literalmente aberta agora para a inclusão dos gentios no plano de salvação. Eu imagino a empolgação de Pedro com a experiência que ele teve, indo à casa de Cornélio, entendendo o novo desdobramento do plano e do propósito de Deus, coisa que até então os judeus tinham dificuldade de entender. Deus precisou preparar Pedro. Deus precisou lidar com alguns preconceitos que ele carregava, de maneira que ele pudesse atender o chamado, o convite de Deus para entrar na casa de um gentio e pregar o Evangelho. Mas a notícia chega em Jerusalém antes do próprio Pedro. E quando a notícia chega, a confusão estava feita. Quando Pedro chega, uma boa parte daquela turma já estava com pedra nas mãos, esperando ele chegar. E a Escritura diz que o arguiram. Outras traduções dizem o criticaram. Essa palavra, ela tem um significado amplo, mas ela fala de discriminar, né? Ela fala de
decidir uma disputa, fala de briga, de tentar julgar alguém, fala de lutar, de contender, de se opor. Nós não sabemos qual foi o nível da confusão, mas obviamente ela estava instalada. E quando Pedro chega e encontra aquele clima, aquele ambiente, nós percebemos desse texto algumas verdades importantes que eu quero apresentar para você. Em primeiro lugar, Pedro entendeu que é melhor explicar seu ponto de vista em vez de atacar de volta. Ele poderia simplesmente ter ido para cima daquela turma com tudo, né? Vocês são um bando de doido, de maluco ou de invejoso, né? Ou de gente ignorante, sem entendimento. Quando Deus está fazendo algo extraordinário, em vez de cooperar, de celebrar, vocês estão se opondo. Mas Pedro simplesmente, em vez de atacar, ele ergue a mãozinha e diz: posso falar? E o interessante é que o texto mostra aqui, versículo 4, que ele fez uma exposição por ordem. Ele conta tudo, ele conta todos os detalhes. E a outra lição que eu aprendo com Pedro é que ser claro e objetivo ajuda. Ele se explica, ele não apenas explica o ponto de vista. E, em terceiro lugar, observando a atitude de Pedro, algo que eu tenho aprendido e tem me ajudado: mantenha-se positivo. Isso não precisa ser um problema. Pode ser contornado, pode ser resolvido. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, inclusive a resolução desse conflito. E Deus quer que a gente possa aprender algumas dessas verdades e colocá-las em prática na nossa vida, principalmente dentro do contexto da família. E a primeira coisa que eu queria destacar é a importância de explicar os diferentes pontos de vista. Normalmente nós não temos a capacidade de enxergar o quadro todo. Nós simplesmente conseguimos enxergar partes, pedaços, e fazemos juízos em cima de uma visão que nem sempre é completa, que nem sempre tem toda a informação, que nem sempre tem todos os detalhes. E comunicar não significa necessariamente brigar. Aliás, eu gosto muito de uma frase de Winston Churchill, grande líder da Inglaterra, que dizia: uma boa conversa deve esgotar o assunto, não os interlocutores. E muitas vezes nós esgotamos uns aos outros em vez de esgotar o assunto. E olhando para a Escritura, eu percebo algumas dessas afirmações sobre a importância de que o outro tenha direito de explicar o seu ponto de vista. Por exemplo, Provérbios capítulo 18, versículo 13, diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Muitas vezes nós já estamos falando antes de ter ouvido a pessoa. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz que nós temos que ser tardios para falar, tardios para nos irarmos, que a reação normalmente é o que escutamos, mas prontos para ouvir. E por que Tiago precisa dar esse conselho? Porque normalmente a gente funciona da maneira contrária. Nós somos tardios para ouvir e prontos para falar e para irar. Então ele diz: segura a onda. Eu me lembro de um episódio que nós vivemos como família, que me ajudou a pensar muito isso. Quando minha filha Lissa tinha entre 9 a 10 anos de idade, nós estávamos voltando de um casamento que eu havia celebrado, e minha filha, empolgada com tudo aquilo que tinha visto, eu lembro que em algum momento ela simplesmente disparou, e ela falou alguma coisa: olha, quando eu casar... E aí ela começou a querer falar questões ligadas à cerimônia dela. Eu lembro que ela disse: papai, vou querer que o senhor entre vestido assim, assim, assado. Eu, naquele momento, tive uma crise de ciúme gigantesca, porque não era a idade para estar falando em casamento, E eu falei: minha filha, pode parar, isso não é conversa para você, Ela falou, eu falei: você é muito criança e não tem que estar pensando nessas coisas. Ela falou: ih, pai, você está por fora. Eu já até sei o tipo de marido que eu quero. Quando ela falou isso, foi a mesma coisa que apertar um botão para o vulcão entrar em erupção. E entrou. E quando eu estava para soltar os cachorros em cima dela e falar um monte de coisa, essa sábia mulher de Deus, minha esposa Kelly, me dá um sinal e depressa ela faz assim: tempo. Ela bate a mão no ouvido: ouve primeiro, fala depois. E deu tempo de eu segurar os cachorros antes de soltar. Engoli, respirei, olhei para ela e falei: e que tipo de marido seria esse? Ela me olhou, sorriu e falou: alguém que me trate que nem você trata a mamãe. Aí como é que você vai falar mal disso? Para não ficar por baixo, disparei: difícil vai ser achar um desse, menina. Mas naquele momento eu teria cometido um grande erro
simplesmente por não permitir que alguém explicasse o seu ponto de vista. E olhando para as Escrituras, eu vejo vários relatos que preciso chamar a minha e a sua atenção para isso. Em Números 32, a palavra de Deus nos fala a respeito de uma situação onde 2,5 tribos em Israel. A Bíblia diz que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, eles tinham muito gado. E eles vão até Moisés e fazem uma proposta para ele, quando algumas terras foram conquistadas antes do Jordão, antes deles entrarem na terra prometida. E eles pedem, a Moisés que eles possam se estabelecer por ali, naquelas terras. Diz, olha, nós temos muito gado, essa terra é boa para o gado, nós queremos receber essa terra como herança. No versículo 5 de Números 32, eles dizem, se achamos mercê aos seus olhos, dizem a Moisés, desce essa terra em possessão aos seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Versículo 6, a Bíblia diz, porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, irão os vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui. Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia. E aí ele vai recapitulando tudo e ele despeja, larga tudo para cima deles. No verso 14, só para ganhar tempo, ele diz, eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar dos vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. E depois de ter largado os cachorros para cima dele, a Bíblia diz no verso 16, então, se chegaram a ele e disseram, aqui vem a versão, outro ponto de vista. O texto diz que eles afirmam, edificaremos currais aqui para o nosso gado, cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos nossa herança desse lado do Jordão ao oriente. A Bíblia diz, então, e esse então aqui é muito importante, então, Moisés lhes disse, se isso fizerdes, e se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão, no final das contas ele termina dizendo, ok, está tudo bem, a terra será por possessão de vocês diante do Senhor. Algo que ele só poderia ter perguntado, qual é exatamente o plano de vocês? Antes de ter dado todo aquele sermão, antes deles explicarem. Mas ele, a semelhança do que eu fiz com a minha filha, ainda termina dando uma cutucada. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e saber que o vosso pecado há de vos achar. Depois de todo esse conflito, o tempo passa. Uma outra geração entra na terra prometida, possui a terra prometida. A tribo de Ruben, a tribo de Gade, a meia tribo de Manassés cumpriram sua promessa. Então diz a Escritura que agora eles voltam para habitar nas suas terras. E é interessante que o versículo 10 de Josué 22 diz, vindo eles para os limites pegados ao Jordão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Verso 11, os filhos de Israel ouviram dizer, eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação. Esse toda, nós estamos falando de uma nação se reunindo. Ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem a peleja contra eles. Uma guerra civil estava pronta e armada. O texto diz assim no versículo 13, e aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo, assim diz toda a congregação do Senhor.
Aqui não é assim diz o Senhor, assim diz o povo de Deus, a turma do lado de lá do Jordão. Que infidelidade é essa que cometeste hoje contra o Deus de Israel? Deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelares contra o Senhor. Acaso não nos bastou a iniquidade e peor de que até hoje ainda não estamos purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. Tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Agora o verso 21 diz: então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele o sabe, Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Traduzindo, acabem com a nossa raça. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecemos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben, filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemos-nos, edifiquemos o altar não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não digam amanhã: nossos filhos não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim digam a nós e nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus que está no tabernáculo. O verso 30 diz: ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. O que eles estão dizendo? Nós teríamos atacado vocês, exterminado vocês injustamente, e quem estaria lascado era a gente. E com explicação vocês nos livraram. É isso que eles estão dizendo. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram para a terra de Gileade, para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com essa resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruir a terra que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Uma guerra civil evitada por causa de um diálogo. Agora a pergunta a ser feita é: quanta guerra já não foi evitada? Pelo contrário, foi provocada, porque muitas vezes não conversamos o suficiente, nem tentando explicar o ponto de vista do lado de cá, nem dando oportunidade a outra pessoa do lado de lá. Não existe comunicação que seja completa, que seja efetiva, que seja eficaz, sem que a gente possa expor os detalhes de cada parte. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que uma comunicação, ela não é baseada somente naquilo que você acha que está falando. Existe um outro aspecto que não é apenas o racional. Muitas vezes nós pensamos: se eu falar exatamente essa palavra, ele vai entender exatamente isso. E às vezes você olha e diz: como que algo tão diferente pode ser entendido? Porque na comunicação existe um outro aspecto, que eu quero chamá-lo de o aspecto emocional. Então deixe-me te dar um exemplo bíblico de uma situação como essa. No livro de Juízes, no capítulo 19, a Bíblia diz, do versículo 1 até o versículo 3, o seguinte: naqueles dias em que não havia rei em Israel,
houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Pensa na briga boa. A mulher, estou indo para a casa de papai. E 4 meses depois eles ainda não se falaram. Verso 3 diz: seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-lo. Muitas traduções mais recentes, as chamadas traduções, por equivalência, não por literalidade, apenas diz que esse camarada foi convencê-la a voltar. A Nova Almeida Atualizada, que é uma dessas traduções que fala de que ele foi convencê-la a voltar, traz uma nota de rodapé e diz que essa expressão literalmente é para falar ao coração dela. Ele percebeu qualquer tentativa de falar de mente para mente, de discutir argumentos, não funcionava. Agora, 4 meses depois, esse camarada vai lá, o coração quebrantado, tentando criar uma conexão com o coração dela. E a conversa parece ter surtido resultado, porque ela o recebe na casa do pai, ficam alguns dias, ela aceita voltar com ele para casa. E a partir desse texto, um dia Deus começou a chamar a minha atenção para esse aspecto emocional na comunicação. Muitas vezes nós deduzimos que o outro entende a nossa dor, sem que sequer a gente tenha explicado. Muitas vezes nós não conseguimos comunicar nem o aspecto racional, muitas vezes o que dizer, o lado emocional. Isso acaba gerando confusão. Outro exemplo bíblico para mim, está lá em Gênesis, no capítulo 21, nos versículos 25 e 26. A Escritura Sagrada diz assim: Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse, verso 26, não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Ele está dizendo, durante todo esse tempo, você nunca me falou do problema. Eu não faço ideia de quem fez isso, você nunca me comunicou, e agora, de repente, você resolve tocar no assunto, já disparando para cima de mim. Eu não sei você, mas isso me traz flashes de muitos eventos familiares. E eu gostaria de dar uma palavra em especial para vocês, mulheres. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, os homens, comparados a vocês, temos um retardo mental. Não, é sério. Pesquisas científicas dizem que a parte do cérebro que comanda a fala, a parte da comunicação na mulher, chega a ser de 4 a 6 vezes mais desenvolvida que a do homem. Então, quando seu marido falar que você fala muito, diz para ele, querido, nós dois sabemos que, cientificamente falando, você é que tem um retardo mental. Mas a verdade é que o homem já tem mais dificuldade para falar. E aí, às vezes, esse homem limitado chega para você, minha querida irmã, e percebe que você não está legal com ele. Aí ele faz a pergunta, fiz alguma coisa de errado? E você, em vez de dizer, que bom que você tocou no assunto e podemos conversar, você diz, se não sabe o que fez, está pior do que eu imagino. Como é que vai resolver alguma coisa? Mas muitas vezes, nós não percebemos o quanto o aspecto emocional atrapalha. Tem gente aborrecidíssima, deduzindo que o outro sabe. E até uma tentativa de comunicar isso pode ser um motivo para outro tipo de problema. De repente a pessoa ainda é culpada de não ter adivinhado. Nós precisamos ter cuidado quando falamos desse aspecto emocional. Gênesis, no capítulo 34, nos versos 30 e 31, me dá outro exemplo desse tipo de comunicação truncada. A Bíblia diz que quando Jacó chega com a sua família em Siquém, voltando agora para a terra de Canaã, ele se estabelece em Siquém. A Bíblia diz que lá, sua única filha, dos 13 que ele teve, 12 eram homens, uma filha mulher, Diná. Sua filha Diná foi violentada por um dos príncipes de Siquém. Seus irmãos, os irmãos de Diná, quando ouvem isso, eles ficaram aborrecidíssimos. E a Bíblia diz que eles armaram um esquema para se vingar. A Bíblia diz que esse jovem, Siquém, que tinha o mesmo nome do lugar, ele ficou apaixonado por Diná e queria se casar com ela, e os pais, e os líderes de Siquém vêm interceder por isso, e a Bíblia diz que os filhos de Jacó agiram com astúcia. Em especial, 2 dos 3 mais velhos disseram, olha, nós não podemos entregar nossa irmã em casamento para pessoas que, como nós,
que não sejam como nós, circuncidados. E eles disseram, se quiser levar essa história adiante, só tem um jeito. Não é apenas o futuro marido. Todos vocês têm que se circuncidar. A Bíblia diz que convenceram eles. E esse rapaz estava apaixonado, insistiu o pai, convença todo mundo. E a cidade inteira, todos os homens, decidiram passar pelo rito de circuncisão. Gente, o sistema era bruto. A circuncisão da época é o que hoje seria chamado de cirurgia de fimose. É o corte do prepúcio, a carne excedente do pênis, o órgão reprodutor masculino. A questão é que não tinha anestesia, não tinha analgésico, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório e não tinha bisturi. Deus disse para Josué circuncidar o povo e disse, faze facas de pederneira, faca de pedra. O sistema era bruto. A Bíblia diz que no terceiro dia, quando estavam no auge da dor, ou seja, todo mundo inflamado, incapacitado de andar ou de reagir, a Bíblia diz que Simeão e Levi, que estavam depois de Rúben, eram os mais velhos, passam a mão em espadas. E eles saem executando todos os homens da cidade que não conseguem lutar ou se defender. Quando Jacó descobre o que é que eles fizeram, versículo 30 diz, então Jacó disse a Simeão e a Levi, vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os cerezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Ele disse, vocês estão pensando só na honra da irmã? Agora eu estou prestes a ver uma tragédia maior, a família inteira destruída porque vocês não pensaram, vocês não foram racionais, vocês não foram consequentes. Por causa do que vocês fizeram, agora os cananeus todos vão se unir contra a gente. E a coisa vai ficar muito pior. Jacó está sendo o quê? Racional. Qual a resposta dos filhos? Verso 31, eles responderam, e que direito ele tinha de tratar nossa irmã como se fosse prostituta? Você acha que a resposta deles é racional? Eles estão vivendo a dor, a resposta emocional. E eles não estão conseguindo pensar no que fizeram, não estão conseguindo discutir o que fizeram. Gente, a verdade é que toda tentativa de comunicação, mesmo quando um está movido de bom senso, está pensando direitinho, mas está lidando com alguém machucado, a argumentação simplesmente não entra. E se nós não tivermos cuidado, mesmo em boas tentativas de criar soluções, nós podemos viver o oposto. Conversando a gente desentende. A menos que a gente saiba cobrir todos esses ângulos e essas possibilidades dos desafios que uma comunicação tem. Blaise Pascal dizia 2 excessos. Um deles, excluir a razão. O outro, admitir apenas a razão. Se você achar que não tem o aspecto emocional e admitir apenas a razão, você vai ter um problema. Mas, se você excluir a razão e também tentar ser só emocional, você vai ter outro problema. Porque não se cria soluções apenas com reações emocionais. Então, diante dessas duas verdades, uma da importância de explicar o ponto de vista, mas ainda assim saber que nós vamos lidar com um filtro que distorce a comunicação. Eu tenho entendido a importância de uma terceira coisa, que é a principal, que eu gostaria de compartilhar aqui. Cuidado com a forma de falar. Você pode repetir isso comigo? Diga, cuidado com a forma de falar. Agora vamos mexer na reclamação que talvez esteja entre as mais comuns que as esposas fazem aos seus maridos. Não é o que você fala, é como você fala. Ou isso não acontece aqui no Mato Grosso do Sul? Provérbios capítulo 15, verso 1, diz, a resposta dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Você pode repetir isso comigo? Diga, a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. A maneira como falamos pode ajudar ou pode prejudicar. Provérbios 11, 9 nos mostra que destruir com palavras é atitude de ímpio. Provérbios 12, 18 diz que palavras ferem ou curam. Quando eu olho para as escrituras, eu não posso negar esse tipo de verdade. Provérbios 18, 21 diz, a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a usa colherá do seu fruto. A maneira de falarmos pode
ajudar ou pode prejudicar situações. Eu me lembro que logo no início do meu relacionamento, não demorou muito tempo para eu e Kelly, no nosso relacionamento, descobrir que o casamento, por exemplo, é um grande desafio. Um desafio porque homem e mulher já são criaturas assim que tendem a ser muito diferentes. Não basta as diferenças de gênero, né? Nós temos ainda as diferenças de criação, que cada um tem influência de um lar e de uma família diferente. E não bastasse as diferenças de gênero e de criação, é verdadeiro o ditado quando diz que os opostos se atraem. Porque quando estamos na fase de aproximação, de descoberta, nós prestamos atenção em pessoas que têm virtudes que nós não temos. E a gente tem aquela conclusão interior: ele vai me ajudar a ser alguém melhor e vai me cobrir naquilo que eu não tenho. Mas o que a gente não para pensar nessa fase é que essa pessoa também tem defeitos que você não tem. E que quando vocês juntarem essas diferenças, nós temos ali uma química explosiva, potencialmente falando. E sabe, uma leitura que nos ajudou muito, que ela e eu, no início do nosso casamento, estamos para completar 27 anos de casado, foi um livro que eu recomendo para todo mundo, As 5 Linguagens do Amor. Ele fala nesse aspecto da comunicação emocional, que basicamente, né, como um observador, se não me engano, a formação desse camarada é um antropólogo, ele era um conselheiro matrimonial, e ele percebeu que muitas vezes o problema das pessoas não era a falta de amor dos casais, era a incapacidade de se entender. Ele falou: imagine uma pessoa falando em chinês com a outra que não sabe chinês, a outra respondendo em russo para o que não sabe em russo, e não adianta declarar amor, que aquela linguagem não é entendida. E ele basicamente falava de linguagens diferentes. As pessoas, ele destaca 5 linguagens, né? Uma delas, ele usa a expressão e define como palavras de afirmação. A outra, né, é dar presentes. A outra é forma de servir. A outra é tempo de qualidade. E uma quinta, ele chama de toque físico. Enquanto a gente lia o livro, que ele e eu, a gente ria, porque ele dizia que uma maneira de identificar a linguagem do seu cônjuge é pelas reclamações que ele te faz. E a gente conseguiu rapidinho identificar não só a nossa linguagem, mas a linguagem do outro. Eu descobri, lendo aquele livro, que a linguagem de amor da minha esposa era palavras de afirmação. E eu ficava me perguntando como alguém pode ser tão afetado, né, por um elogio ou por uma crítica. Porque eu particularmente sou aquele tipo de pessoa que o seu elogio não me faz sentir melhor, sua crítica não me faz sentir pior. Mas eu lembro quando Kelly estava terminando a faculdade dela, na área de pedagogia, ela, naquela época, não chamava TCC, como era o nome, Kelly? Monografia, né? O trabalho de conclusão. E ela tinha que fazer a monografia. Eu brinco que eu merecia um diploma, porque eu fiz faculdade com ela. Ela chegava em casa e me contava as aulas. Tanto as que gostou como as que não gostou, né? Ela compartilhava os trabalhos que ia fazer e às vezes eu participava de algumas dessas questões. Ela falava empolgada de alguns livros que eu acabava lendo, né? E eu falei para ela, mesmo nunca pisando na sala, eu merecia um diploma. E aí quando ela decidiu fazer aquele trabalho, eu fiquei empolgado, porque na minha opinião ela escolheu o melhor assunto, ela tinha a melhor amostragem de campo, ela tinha as melhores literaturas e tinha uma das melhores pessoas. Quem é o nome daquela pessoa que acompanha? Não é supervisor, orientador. E por alguma razão minha esposa se sentia bloqueada e não estava conseguindo escrever e o prazo estava terminando. E um dia ela abre o coração comigo desanimada: eu não consigo fazer isso, não vai dar tempo. Eu falei: amor, eu não estou te entendendo. Eu falei: fala sério, você é uma comunicadora incrível. Você desde criança sabe que as professoras te elogiam, que as suas apresentações são top. No curso todo mundo fala isso. Ou seja, você não tem dificuldade nenhuma. Você pegou o melhor assunto possível. Fala sério. Aquelas outras opções, conversei, né, sobre ela. Falei: quem tem a melhor amostragem de campo é você. E a sua equipe a sua pesquisa foi melhor ainda do que sugeriram por causa disso, daquilo. Falei: você tem uma orientadora fantástica. Você isso aqui. Gente, enquanto eu falava, minha mulher foi se transformando. Ela foi estufando o peito. De repente ela deu um sinal assim para mim: para, tá bom. E ela sentou no computador. Ela levanta 4 horas depois com a monografia completa. Eu fiquei olhando e falei: o que é isso? Palavras de afirmação. O que eu demorei para descobrir que para quem fala essa linguagem, a crítica tem o efeito inverso.
E eu sempre me orgulhei de ser honesto, tanto para elogiar, quanto para criticar. Eu me lembro de uma situação em particular que nós vivenciamos. De vez em quando, Kelly, como toda mulher, dizia, não é o que você fala, é como você fala. E eu comecei a discutir esse assunto com ela. Isso virou assim provocação entre nós. Eu dizia, então tá, se eu xingar você num tom de voz bem doce, tá tudo bem? Claro que não. Eu dizia, então, não é como eu falo, o que eu falo também está no pacote. E a gente ficou nessa discussão por muito tempo. Não era uma discussão de briga, mas era aquela queda de braço, quem vai ganhar a argumentação. Eu lembro que um dia nós fomos fazer uma visita pastoral, e o dono da casa abriu o portão para a gente entrar, depois de termos interfonado. E quando ele abriu o portão, fugiu de dentro de casa um filhotinho do cachorrinho, uma bola de pelo lindinha. E ela saiu e disse, segura, segura. Eu fui lá, né, para não deixar o cachorro ir para a rua. E como estava longe do dono da casa, eu abaixei, mas que ele estava perto. Eu disse, você é um cãozinho tão estúpido, que estava querendo ir para a rua e ser atropelado, porque você é tão burrinho e desinformado. E quando eu comecei com isso, aquele do meu lado, pode parar que eu estou entendendo. Eu levantei, antes mesmo de entrar para fazer a visita, falei, amor, não é como fala, é o que fala. E a gente ficou nessa discussão um tempão. Mas um dia, eu estava lendo a Sagrada Escritura. No livro de Colossenses, no capítulo 4, e no versículo 6. E eu percebi que a Bíblia diz assim, que a palavra dita por vocês seja sempre, diga comigo, sempre. Deus diz que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Naquele dia eu falei, é lógico que o que vai fazer parte do tempero e de ser ou não ser agradável. Mas o como é um elemento importante. E nós chegamos a uma conclusão. Não é nem só o que e nem só o como. É uma mistura das duas coisas. Então eu falei para ela, a minha dificuldade é o como falar, não é o que. Falei, a sua dificuldade não é o como, porque você é bem gentil. Mas às vezes você é gentil, vem que nem a ninja, rasgando e estripando tudo. Eu falei, então, vamos nos esforçar para ajudar uns aos outros, um ao outro. E foi uma coisa assim que nos ajudou. Mas, apesar de ter entendido isso e ter começado a me esforçar, eu lembro de uma ocasião que Kelly tomou uma decisão num dos ministérios da igreja que ela cuidava. E ela decidiu rápido, não pensou muito, não conversou nem comigo, nem com a equipe. Mas ao tomar a solução para o departamento dela, ela criou alguns problemas para vários outros departamentos. E nós estávamos indo para a reunião, eu falei, meu amor, daqui a pouco nós vamos reunir toda a equipe pastoral. E eu preciso mexer naquilo que você fez. Eu não posso fazer vista grossa. Eu quero que você lembre que quando nós estivermos conversando lá, eu não estou falando com a minha esposa, estou tratando com o membro da equipe, como eu faria com qualquer outro. Não leve no pessoal, mas eu vou ter que mexer nisso. Eu falei, eu sei o quanto você fez isso de bom coração, de boa vontade, mas eu tenho que conversar. Ela falou, olha, você falando assim antes, me preparando ajuda muito. Ela falou, aliás, eu queria te dar uma dica. Sempre que você precisar chamar minha atenção, que você faça isso, seja como marido, como pastor, como líder da equipe. Mas ela disse, sabe o que me ajudaria? É se primeiro, antes de me dar uma bronca, se você me elogiasse. Quando ela falou isso, eu já azedei. Falei, não me peça para praticar essa psicologia barata. Falei, eu te elogio o tempo todo e eu não equilibro o elogio botando crítica. 97 ou 98, se não for mais, por cento das vezes do tempo eu só estou te elogiando. Na hora que tiver a criticar, eu vou corrigir, né? Não me peça para misturar as coisas. Ela sabiamente só fez assim. Tipo, não vamos conversar. Mas ela sabiamente foi por disque denúncia. Entrou no quarto, fechou a porta, falou com Deus. Se não me engano, foi algo mais ou menos nesse teor. Meu Deus, eu não sabia que eu tinha que ter feito direito e ter me preparado para debates no casamento. Eu não tenho argumentação para vencer meu marido, mas eu sei, e o senhor sabe, que eu não estou totalmente errado, ainda que eu não saiba me explicar. Eu peço a sua ajuda. O senhor tem um poder de convencimento maior que o meu. Entregou o caso nas mãos do Todo-Poderoso e descansou nele em fé. Alguns dias depois, eu estava no meu quarto orando, naquele momento, quebrantado, facinho.
Eu falei, Deus, estou aqui, pode pedir qualquer coisa. O Espírito Santo me disse, você me acusou de praticar psicologia barata. Eu falei, nunca. Eu falei, a única vez que eu falei isso na minha vida foi uns dias atrás para minha mulher, que queria que eu elogiasse ela antes de criticá-la. E o Espírito Santo falou comigo, se você classificou o que ela te pediu de psicologia barata, você falou contra mim. Eu falei, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O Senhor e ela. Ele me disse, vai ler Apocalipse 2 e 3. As cartas às igrejas da Ásia. E quando eu fui ler, eu percebi pela primeira vez o que eu nunca tinha enxergado. Ele nunca corrige ninguém antes de elogiar. Carta à igreja de Éfeso, a primeira, em Apocalipse 2. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Puseste a prova os se dizem apóstolos e não são. Os achaste mentirosos, depois de encher a bola. Mas como ninguém é perfeito, tem um negocinho aqui que nós temos que tratar. Tenho contra você, que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, lembra de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Mas para não fechar aí, elogia de novo. Mas também tens a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O Senhor diz, isso não é psicologia barata. Isso é a capacidade de fazer uma diferenciação entre o que é apreciação e o que é auxílio através da correção. E diz, você nunca vai conectar ao coração tentando ajudar com tons de reprovação. E eu falei para ele, o senhor está certo, eu estou errado. Pelo jeito minha mulher também estava certa e eu estou errado. E eu fui para ela e falei, meu amor, me perdoe, você estava certa, eu estava errado. Daqui para frente isso muda. E aí eu comecei a tratar a situação diferente. Às vezes eu chegava e dizia, meu amor, você é uma mulher incrível, fantástica, extraordinária. Eu me sinto como se tivesse ganhado na loteria. Eu fico pensando, só pode ser graça o que eu fiz para merecer alguém tão boa como você. Nem tanto. Falei, tá certo, nem tanto, que ninguém é perfeito. Tem uma coisinha ou outra que é um deslize. Porque ninguém é perfeito, mas perto do resto das imperfeitas, tu é melhor. Ela dizia, vai, manda, estou pronto. E nós começamos a ter conversas de outra qualidade. Um dia eu cheguei para elogiá-la, só porque eu queria elogiá-la. E depois de elogiar, ela falou, estou pronta, pode criticar. Falei, não, filha, não tem crítica nenhuma. Não. Eu falei, se parecer que eu só estou elogiando de criticar, deu ruim. Mas sabe, o que é que nós começamos a aprender? Meu pastor, Ebiúber, chama isso de o fator sanduíche. E diz, a correção deveria ser algo semelhante a um hambúrguer, que você oferece sempre no meio de 2 metades de pão. E diz, o pão é apreciação. E diz, elogie antes e depois. Seja honesto, seja sincero. Não é para bajular, mas aprecie. E depois demonstrar que você realmente ama, reconhece, tem apreço, saiba colocar de forma precisa. Eu lembro que um dia perguntei para ele, falei, mas no meio das 2 metades de pão dá para servir um hambúrguer triplo? Uma correção tipo tripla. Ele falou, capricho no pão e no resto do recheio, tudo vai dar certo. À medida que eu e você cuidamos com a forma de falar... Quanto tempo eu tinha mesmo? O Assinha já deu, Assinha fica à vontade. O Assinha não quero falar nada, você decide. A gente está falando de comunicação, senão não se comunicar. Deixa eu dar só mais 2 exemplos bíblicos. E daqui a pouco vou descobrir se minha mulher quer falar alguma coisa a mais. No livro de Juízes nós temos uma diferença de comportamento que a Bíblia revela entre Gideão e Jefité. Juízes capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3, diz o seguinte. Depois da vitória de Gideão sobre os midianitas, de toda a intervenção de Deus, a Bíblia diz assim, então os homens de Efraim, guarde quem era essa turma, homens de Efraim, disseram a Gideão, que é isso que você fez conosco? Não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas, e discutiram fortemente com ele. Porém ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato de que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer?
Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? O texto diz assim: depois de ele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Outra tradução diz: então com falar-lhes essa palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Gideão chamou os caras que acabaram não lutando. No final, quando a batalha está praticamente ganha, eles levantam só para fazer o momento final. E foram eles capturar os reis que estavam em fuga, porque eles não estavam no meio da batalha, por isso que conseguiram pegar os reis em fuga. Mas agora ainda chegam para Gideão, tentando culpá-lo, como se ele é que tivesse deixado eles de fora. Se fosse eu, teria ficado com muita raiva. Gideão, de forma sábia, simplesmente se humilhou. Em vez de dar uma palavra dura que suscita a ira, ele deu uma resposta branda. E disse: que é isso, gente? Vocês são os caras. A gente não teria feito o que fez sem a participação final de vocês. Vocês botaram a cerejinha em cima do chantilly. Vocês, estão de parabéns. E a Bíblia diz que simplesmente a ira deles se abrandou. O problema é que um pouco mais à frente, numa outra situação, agora envolvendo Jefité, Juízes capítulo 12, nos diz a partir do versículo 1, e depois que Jefité saiu à batalha e venceu, a Bíblia diz assim: então foram convocados os homens de Efraim. De novo quem? Os benditos efraimitas. E passaram para Zafon e disseram a Jefité: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? A mesma conversa, gente. Agora estamos falando em outra geração. Aí ameaçaram ele: queimaremos a tua casa estando tu dentro dela. Verso 2, Jefité lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei minha vida, passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combateres? Ajuntou Jefité todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque estes disseram: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. Bom, para resumir a história, o final do verso 6 diz: e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Uma guerra civil com 42 mil mortos. Os efraimitas sendo efraimitas, como foram na época de Gideão. Fazem copo mole, depois vem reclamar que não foram chamados, um tom de ameaça. Gideão, quando deu uma resposta branda, resolveu a situação. Jefité diz: eu não levo desaforo para casa. E o tempo fechou, e toda essa situação foi criada. Onde eu e você entendemos de forma prática que isso se aplica à nossa vida, que se não tivermos cuidado na forma de falar, e a questão é, não importa se o outro está errado, para que piorar a situação? Quando alguém que chega errado com esse tipo de abordagem está trazendo perigo para a família, para os relacionamentos familiares, e você entra no jogo, você se tornou cúmplice. Nós precisamos ter muito cuidado e muita cautela, porque muita confusão, muita dor, muito problema desnecessário acontece só porque não estamos obedecendo às regras do manual do fabricante sobre como deveríamos nos relacionar e como deveríamos conversar. Quem está entendendo? Você recebe essa palavra? Meu amor, você que me ajudou tanto nisso, alguma coisa que eu esqueci de falar? Eu fui ótimo. Hoje, falando aqui, ou quando eu aprendi lá? Você quer falar alguma coisa que eu esqueci? Não, falei tudo mesmo, do jeito que você falaria. Eu gostaria que nós pudéssemos orar nesse momento, assentado mesmo, aí no seu lugar. Eu gostaria que talvez você pudesse questionar, perguntar ao Senhor: o que, diante daquilo que você ouviu, o que Ele está tentando trabalhar na sua própria vida? Talvez você seja aquele tipo de gente, aquele tipo de pessoa que precisa, de fato, aprender a explicar o ponto de vista. Ou talvez você seja alguém que precisa dar espaço ou facilitar para que outros o façam. Talvez você precise se questionar
se o aspecto emocional vem sendo considerado, seja no momento onde você entra nesse modo emocional de comunicação ou quando você não consegue conectar com alguém que entrou. Talvez seja a hora de se perguntar: será que eu, como Pedro, estou tentando ser claro e objetivo ao expor as coisas, mas não estou cuidando com a maneira de falar? Quando a Bíblia diz que nossas palavras precisam ser temperadas com sal, eu acho que aqui nós estamos falando de algo que exige um balanço e um equilíbrio perfeito. Uma comida com pouco sal, ela fica sonsa, fica sem graça. Mas uma comida com muito sal, ela fica intragável. Se você errar para mais ou para menos, não dá certo. Quem cozinha sabe que na hora de temperar, e o sal talvez mais do que os outros temperos, você precisa acertar a mão, ou seja, você vai ter que ser muito cuidadoso. Não pode fazer de qualquer forma. Isso envolve a forma de falarmos. Eu não posso te garantir aqui hoje que depois que Deus me ensinou essas verdades, eu comecei a colocá-las em prática, que eu nunca tive uma recaída, eu tive várias. Mas teve momentos que, lembrando essas coisas, eu pude ajudar minha esposa. Houve momentos onde, tentando ajudá-la, eu percebi uma reação emocional diferente. E eu lembro que eu brincava com a minha esposa, eu fazia um A com os dedos na frente dela. E eu dizia: amigo. Eu, amigo, tipo o índio falando. Esses de filme. Não inimigo, amigo. Eu aqui para ajudar. E a gente começava a rir. Um dia nós estávamos no encontro de pastores, no encontro de casais, e um amigo nosso falou uma coisa que eu ri daquilo, achando assim, tipo, forçou a mão, nada a ver. Ele falou assim: olha, quando seu cônjuge estiver muito bravo com você, querendo brigar com você, diga para ele assim: eu amo você e eu nunca vou me separar de você. E eu, na hora da minha cabeça, me armei todo quanto, falei, nada a ver, né? Mas eu lembro de um dia que nossa conversa estava acalorada, e a Kelly me interrompeu, e ela disse assim: deixa eu só te dizer uma coisa, eu amo você, e eu nunca vou me separar de você. Eu falei, também te amo, não vou separar, mas não é disso que nós estamos falando. Mas a hora que eu voltei, já não estava com a mesma força. Ela falou, é sério, eu amo você, e nunca vou me separar. Eu falei, também te amo, também não vou separar de você. Do que é que a gente estava falando mesmo? Se eu e você cuidamos, não apenas em momentos como esse, mas volta e meia vamos ajustando. Não acredito que nenhum de nós arruma isso de forma completa da noite para o dia. Mas olhando para trás, ainda que a gente não tenha chegado ao lugar que deveria, porque tem espaço para melhorar, a gente percebe que muito conflito foi poupado, ou foi interrompido, ou depois de iniciado foi resolvido, porque começamos a ter mais cuidado com a forma de falar. Às vezes a hora de consertar poderia ter sido antes, mas tivemos que fazer isso depois, voltar e recolher e dizer: a maneira como eu falei com você não foi correta. Às vezes eu dizia o que eu quis dizer, ainda estou tentando, mas a maneira não foi a certa, não foi a correta. E sabe, essas coisas realmente nos ajudam. Eu quero que você se pergunte, se questione diante de Deus. Estamos falando, não vale só para a família. Essas formas de comunicar vão te ajudar em qualquer ambiente, até no seu trabalho. Mas o foco da nossa aplicação é a nossa casa, porque queremos viver o melhor de Deus. Pai, nós suplicamos graça e favor. Graça e favor sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar. Oramos que aquilo que o Senhor falou ao nosso coração possa acrescentar mais do que informação, possa nos levar a mais do que um momento de ponderação. Nós oramos por ajustes, por alinhamentos. Não são conselhos quaisquer, são orientações da Tua Palavra que nós queremos absorver e colocar em prática, e precisamos de ajuda do alto para reprogramar nossa forma de pensar, de agir e de reagir. E nós suplicamos graça e favor. Oramos que nesses dias a mão do Senhor se estenda
a graça do Senhor seja derramada, o bálsamo do Senhor seja aplicado nos nossos corações, e que haja cura, que haja ajustes, que haja estímulo, que haja uma liberação de Deus sobre as nossas casas, sobre nossas vidas, não apenas no sentido pessoal, mas principalmente familiar. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas e clamamos a liderança do Teu Espírito Santo para aplicarmos a palavra compartilhada. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Senhor, também te pedimos que não só aqui e agora, mas a partir de agora, que aquilo que o Senhor começou não seja interrompido, não seja abortado, não se perca, pelo contrário, cresça e progrida dentro de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.